Boa noite, gente. Quero fazer uma pergunta para você. E para me responder, use o chat aí do canal. Aproveita, aquece os dedinhos aí e já vai pensando na resposta. Minha pergunta é: você também fica ansioso como eu, chegando já ao finalzinho da tarde de domingo, qual o horário que vai começar o nosso culto? Puxa, já vai dar 6 horas da tarde, logo vai começar o culto. Como estarão os meninos do louvor? Que palavra o Senhor trará aos nossos corações? Se você é como eu, que fica nessa ansiedade para chegar logo ao início do culto, responde aí para mim. Eu sei que vocês são simpáticos, nossos amigos, e vão respondendo, a gente vai estar lendo nesse momento. Aproveite aí essa interação. Lembra de alguém que você gostaria que assistisse esse culto, já envia o link para ela. Hoje nós, da Igreja da Família, vamos orar ao Senhor, vamos, no momento de culto, de comunhão, dizer ao nosso Deus que Ele é maravilhoso. Nós queremos louvar com a nossa alma, com a nossa vida, com tudo o que Ele tem nos dado, amém? Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e quero pedir que a gente, nesse momento, faça uma oração para que Deus aceite o nosso culto. Papai do céu, nós estamos na Tua presença, ó Deus, porque cremos que o Senhor está a ouvir e a aceitar o nosso culto de adoração a Ti. Nesta hora, Senhor, nós iremos para um momento de louvor. Nós queremos Te louvar com tudo o que temos. Senhor, ouve a cada um de nós. Também quero Te pedir, ó Deus, por aqueles que estão nesse momento por um momento difícil, complicado. Nós estamos numa situação mundial difícil, Senhor. Mas o Senhor pode nos conceder paz, tranquilidade, a paz que vem do céu. Deus, que nosso culto seja a Ti, somente a Ti, porque o Senhor é merecedor do nosso louvor. Amém. Vivo nesse momento, ainda em Tua presença. Os ruídos se vão, falar comigo, meu Pai. Tens a minha atenção, permaneço Te ouvindo, nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de Ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em Teu amor, derramar bem quem Tu és e Te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. És o calor da manhã e o frio de noite, o meu respirar e a vida em mim. Não tem como hesitar, Teu amor, afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de Ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em Teu amor, derramar-me em quem Tu és e Te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos lá jogar aos pés da cruz toda a nossa ansiedade,
Lance a Ele toda a sua ansiedade. Entrega a Ele o teu coração. O querer do Senhor está aí. Ele quer fazer em nós. Temos que abrir o nosso coração para isso, para que todas as coisas venham acontecer conforme o querer dEle e a vontade dEle. Faça o teu querer, Senhor, em nós, Jesus, não a nossa vontade, Jesus. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Só tu podes fazer. Vamos também, Senhor. Cadê teu nome, Jesus? Aleluia. É viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. Nós ansiamos por um toque, Senhor. Toque em nosso coração. Toca, Deus, na nossa vida, Senhor. Que o nosso querer possa ser a vontade de Deus. Não faça, Senhor, o nosso querer. É a tua vontade que tem que prevalecer em nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Louve a Deus conosco. Aleluia. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado por esses momentos em tua casa, Senhor. Por termos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui juntos para adorar a Ti, Senhor Jesus. Toca nesse lar, nesse coração, Senhor, e nos abençoa, Pai. Só temos a agradecer a Ti por tudo, Jesus. Aleluia, Senhor. Engrandecido é Teu nome. Toda honra e toda glória para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a Ti.
Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, só tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia. Glorificado é teu nome, Senhor. Tua é a honra, a tua é a glória, a ti é todo louvor, a ti é todo domínio, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louva o Senhor conosco. Aleluia, Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que possa sempre encher suave a nossa adoração. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossa vida nesta noite, Senhor. Manifesta também a tua vontade. Manifesta, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia
pode adorar o Senhor conosco. Louva o Senhor conosco. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o motivo da nossa canção, Senhor. Tu és digno de... Tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, acabamos de sair de mais um momento de louvor e adoração a Deus e tenho certeza que você foi grandemente visitado pelo Espírito Santo. E agora eu quero fazer uma interação com você, visitante. Digite aqui no chat ao vivo o seu nome e se você está aqui pela primeira ou segunda vez, que todos nós da Igreja da Família queremos te desejar as boas-vindas e que você esteja junto conosco, conectado em mais um culto online. E agora eu quero chamar a atenção dos pais. Pais, nós temos uma novidade para as crianças. A partir do próximo final de semana, todas as aulas online infantil serão transmitidas através de um novo canal, Família Kids. Durante a semana, você receberá um link que é desse canal, onde os professores irão encaminhar as aulas e você deve se inscrever e auxiliar o seu filho nessa nova trajetória. E agora eu quero chamar a atenção de todos os homens da Igreja da Família. Dia 15, às 8 horas, nós teremos uma live interativa para todos os homens. Por isso, você que está aqui nos acompanhando, já fique conectado no nosso Instagram para saber o tema e também todos os participantes que estarão na nossa live. Você não pode perder. E você, ofertante dizimista da Igreja da Família, este mês finalizaremos a última parcela do nosso centro social. Porém, a nossa missão ainda não acabou. Nós temos grandes projetos, melhorias a ser realizadas e precisamos da sua contribuição. Por isso, neste momento, está passando aqui embaixo todos os dados bancários para você estar realizando suas ofertas e os seus dízimos. Quero convidar a você a curvar a sua cabeça e fazer uma oração em agradecimento. Deus, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aos nossos corações. Obrigada, Deus, por este recurso online, onde vidas estão sendo impactadas, Senhor, pela Tua glória. Continue, Jesus, nos auxiliando, nos dando graça, Senhor, e que mais vidas venham ser visitadas por Ti. Somos gratos a cada vida que ofertou e dizimou neste momento para o Teu reino. Continue, Senhor, nos abençoando. Nós te amamos, Deus, e somos gratos por este momento. Amém. E antes de irmos para o momento da palavra, nós, da Igreja da Família, preparamos uma homenagem para todos os pais. Pais, estejam atentos a essa homenagem. Nós fizemos de todo o coração. Feliz Dia dos Pais. A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Nessa noite tão especial, num domingo maravilhoso, tenho certeza que vocês passaram um domingo muito bem, pois hoje comemoramos o Dia dos Pais. E não podíamos deixar de homenagear a todos vocês que estão aí em casa. Então, preparamos uma homenagem feita com muito amor, com muito carinho para todos os papais. Um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, para todo gosto. Mas o meu
exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. Eu te amo, Pai. Graça e paz, queridos, Deus abençoe, boa noite, que bom poder estar aqui com você. E hoje uma data muito especial, né? Que gostoso. Eu imagino que você deve ter aí lembrado de coisas gostosas que aconteciam aqui na igreja quando assistiram esse vídeo especial, uma homenagem aqui ao Dia dos Pais. E que bom que você pode estar aqui comigo também. Tenho certeza que fizeram um almoço bem gostoso, tenho certeza que estiveram em volta da mesa e compartilhando desse momento muito especial. Parabéns a todos os pais por esse momento tão gostoso, tão especial. E eu quero crer que este momento dos louvores aqui, esse momento da homenagem, foi feito aí de maneira muito especial, com todo carinho, e eu quero crer que você está sendo ricamente abençoado. Hoje nós temos também um dia muito especial, porque teremos também a ceia do Senhor. Você está preparado para isso? As pessoas sempre têm uma ideia da ceia assim, com ideias bastante mirabolantes, e na verdade nós deveríamos simplificar a ceia. A ideia, o conceito da ceia, ele não deve ser elevado a tal ponto de as pessoas mistificarem isso, de tal maneira que perdem, na verdade, a identidade pessoal que deveria ter com aquilo que Jesus ensinou. O que é a ceia? A ceia é comunhão, ok?
E Jesus, na verdade, quando ministrou a ceia, ele fez de uma maneira bem simples, né? Quando todo mundo esperava uma cerimônia daquela, Jesus estava ali para dar um ensinamento do amor. Ele cingiu com uma toalha, pegou uma bacia e foi fazer ali um momento muito marcante na vida dos discípulos. E eu tenho certeza que você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Bem, mas eu quero hoje conversar com você também sobre um tema interessante. Eu quero falar sobre fraquezas, é isso mesmo, quero falar sobre fraquezas. E que o Senhor me ajude, que Deus me dê graça. E de igual modo dê graça a você que vai me ouvir. E quem sabe no decorrer do momento que a palavra for sendo colocada em seu coração, você possa realmente se identificar e usar aquilo que Deus vai falar hoje comigo e com você, usar para aplicar isso na sua vida, ao ponto de você se policiar, de ser trabalhado, tratado por Deus. Vamos lá aos textos bíblicos. Antes, porém, deixa eu fazer uma oração com você. Quero agradecer a Deus por esse momento especial. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos. Pai amado, muito obrigado. Estamos realmente felizes, Senhor, em poder ter esse dia especial, esse momento de homenagem aos pais. Alguns não os têm mais, como eu também. Meu papai já se foi. Mas como é gostoso, Senhor, ser pai e saber que também podemos ser lembrados. Todos que estão aqui me ouvindo, Senhor, e aqueles que porventura não conseguem nos ouvir, mas que o Senhor dê graça, dê força, dê, meu Deus querido, um momento muito especial. Venha presentear todos os pais, trazendo graça na responsabilidade que eles devem ter diante do Senhor e para com as suas famílias. Deus, me abençoa na mensagem. Me abençoa, Senhor, nesse tema que eu tenho para mim ser muito sério, mexe com todos nós, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aperfeiçoe todos os dias, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu tenho 2 textos que eu quero ler para você, eu já separei aqui. O primeiro está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que é muito conhecido, o versículo que diz o seguinte: mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Vou repetir. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O outro está registrado lá em Joel, no Antigo Testamento. Temos só 3 capítulos desse livro de Joel. E o capítulo 3 diz assim no versículo 10. 3:10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Amém? É isso aí. Introdutoriamente, eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas que nós já falamos e que tem, na verdade, um conceito aí mitológico, quando alguém afirma que cada um de nós temos o que nós chamamos de o calcanhar de Aquiles. Lembra disso ou não? Né? O calcanhar de Aquiles é lembrado como nosso ponto fraco. Você deve ter ouvido isso, e se não ouviu, deve ter assistido talvez, né? O filme que nós assistimos de Aquiles mostra exatamente o momento em que ele foi atingido no seu calcanhar, justamente no seu tendão. E o Aquiles, que derrotava, que matava muita gente, acabou ali perdendo a guerra, porque foi atingido no seu calcanhar. A partir daí, ficou como estereotipado essa ideia de que o ponto fraco de alguém é chamado de calcanhar de Aquiles. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? O que é que você tem hoje como o ponto fraco? Esse ponto fraco pode ser algumas coisas interessantes, por exemplo, um apetite descontrolado, né? Uma gula. Olha, eu tenho um amigo meu, na verdade você conhece, é o pastor Gilberto. O pastor Gilberto dizia sempre assim: Jorge, eu como para viver, mas eu não vivo para comer. Porque quando ele entrava em algum local e via aquelas pessoas fazendo aqueles pratos enormes ali de comida, né? Principalmente nesses lugares que você pode se servir, então as pessoas saem de lá com um prato abarrotado, e ele dizia: Jorge, eu como para viver,
e não vivo para comer. Tem gente que vive para comer. E é claro que alguns acabam sendo aí uma fraqueza na vida dessas pessoas quando elas estão com gula. A Bíblia fala sobre isso também. Outro ponto de fraqueza é que alguém tem língua solta. Já ouviu falar sobre isso? Essa pessoa tem língua solta. Ou seja, não conte nada para ela. Cuidado, ela tem língua solta. O outro ponto de fraqueza, para alguns, é o mau uso do sexo, que foi falado por mim esses dias aí, abordado com você. Tem gente que tem falta de controle no uso do dinheiro. É um tendão de Aquiles. Pessoas não conseguem guardar dinheiro, pessoas não conseguem administrar o dinheiro, pessoas têm sérias dificuldades com isso e por vezes acabam se endividando, né? Nós temos palavras que definem pessoas que têm essa compulsão tremenda e para elas é um tendão de Aquiles. Outros têm inveja, outros têm um gênio forte, outros têm timidez, outros têm ganância, orgulho. Bem, o fato que isso é uma verdade. O nosso Deus nos dá vitória completa sobre as nossas fraquezas. No momento que eu compartilhar com você essa mensagem, eu quero que você tenha isso em mente. O nosso Deus nos dá vitória completa. Nós podemos ser mais do que vencedores, sim, em Cristo Jesus. Então, vejamos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar a respeito disso. E eu quero dividir aqui com você em alguns tópicos. Isso vai permitir com que você possa selecionar na sua cabeça também e possa compartilhar comigo. Geralmente, quando nós estamos ao lado de alguém e quando tem algum assunto que toca naquela pessoa que nós sabemos que tem aquele tipo de fraqueza, logo vai uma cotoveladinha, né? Às vezes a esposa no marido e vice-versa, os amigos que estão juntos aí. É possível que nós todos vamos nos acotovelar hoje. É possível que todos nós, porque uma palavra como essa serve absolutamente para todos nós. No primeiro momento, a fraqueza, a realidade dela, ou seja, é uma experiência de todos, ok? É uma experiência de todos. A pergunta é, quem não teve fraqueza? Eu estou com algumas pessoas aqui, nesse momento aqui, que me assessora nesse momento que estou sendo filmado, e se nós fizéssemos uma enquete aqui, exatamente todos vão dizer, absolutamente todos vão dizer, olha, eu tive fraqueza, eu tenho uma fraqueza, a minha fraqueza que eu tenho que me policiar é essa. Todos, indistintamente, têm essa experiência, porque é uma experiência de todas as pessoas. Mas o que é importante você saber? Que exatamente não há nenhuma exceção, quer dizer, todos nós estamos envolvidos nisso. Então é uma realidade, a fraqueza é uma realidade. Alguém que diz que não tem fraqueza, com certeza, já é a fraqueza dele em dizer que não tem fraqueza. Porque os homens mais íntegros da Bíblia, aqueles homens que nós temos como retos, aqueles homens que tinham uma verdadeira vida pura, que se relacionava com Deus, a Bíblia nos mostra exatamente fraqueza na vida desses homens. E é interessante saber que o Senhor em todos os momentos trabalhou na vida desses homens, independente de suas fraquezas. Por exemplo, Abraão, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles são figuras maravilhosas, proeminentes e que nos mostram exatamente as suas fraquezas. E a Bíblia não as omitiu. Mostra a fraqueza de Abraão, a fraqueza de Isaac e de Jacó, por que não dizer também a fraqueza de Davi, né? A fraqueza de Paulo, de Pedro e de tantos outros. Nós sabemos que isso é uma coisa que aconteceu, porque alguns mentiram. Lembra quando Abraão disse para a esposa, olha, vamos fazer uma mentirinha aqui, vamos dizer que você não é minha esposa? Nós temos a fraqueza terrível do próprio Davi, que acabou adulterando. Nós temos a fraqueza do Rúben, né? Foi uma coisa horrorosa, teve que ser tratada. Rúben foi aquele filho primogênito de Jacó, que no momento de ausência de Jacó, ele deitou-se com a concubina de Jacó. E Jacó guardou aquilo para 17 anos depois, quando ele já estava moribundo e deveria abençoar as pessoas, todos os seus filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, quando ele olha para o primeirinho, o Rúben, e diz, Rúben, você seria, não será? E o Rúben arregalou os olhos, tatelou os olhos e disse, mas que é isso, pai? Porque você deveria ser, você que foi o meu primeiro vigor, meu primeiro filho, mas há 17 anos atrás você subiu no leito do seu pai, e você pensa que eu não fiquei sabendo disso?
Então o Rúben perdeu, mas foi uma fraqueza, evidentemente. Outros negaram, e temos tantos outros que assim, cada um por sua vez, revelaram as suas fraquezas, revelaram as suas dificuldades. E tem gente que fala assim, eu não gosto nem de ler a Bíblia, porque mostra tantas coisas terríveis. Pois é, a Bíblia, por ser um livro tão verdadeiro, ela não poderia jamais mascarar essas coisas que a Bíblia vai revelar para nós, as fraquezas dos homens, as fraquezas das mulheres. Um livro como a Bíblia Sagrada deve realmente fazer todas as explicações, e na verdade não é expor esses grandes homens de Deus, é mostrar que a realidade da fraqueza pertence também a esses grandes homens de Deus. Não obstante, contudo, todavia, eles foram também abençoados, eles foram vitoriosos, eles tiveram como vencer isso, eles não desistiram por causa disso. O maior problema diante da fraqueza é que quando esta fraqueza o leva a desistir da vida, o leva a desistir da sua jornada, leva você a perder exatamente a visão, os seus projetos de vida. Como é uma realidade, é uma coisa, uma experiência de todos nós, precisamos ter consciência sobre essa verdade. Contudo, não devemos jamais nos deixar ser vencidos pelas nossas fraquezas. Porque, na verdade, isso é uma coisa que aconteceu com os homens de Deus e também acontece conosco, sem exceção. Cada um de nós conhecemos exatamente a nossa fraqueza e como lutamos contra essas fraquezas. De que maneira lutamos. Então, temos os nossos momentos de lágrima diante de tudo isso, temos os nossos momentos de dificuldade diante de tudo isso. Por vezes já clamamos a Deus sobre esses assuntos, já falamos com o Senhor, já choramos diante de Deus por alguma fraqueza que nos atinge e que você tem batalhado com isso. Então, alguns passos precisam ser dados nessa área para que possamos exatamente buscar vitória, para que possamos, de uma maneira, definitivamente, vencer esse lado que nós chamamos de fraqueza. Pergunte para você mesmo, qual é a minha fraqueza? Pergunte para você. Bem provavelmente você tem fraquezas. Nós temos fraquezas. Em alguma área na sua vida, você tem um tendão de Aquiles. Mas a ideia não é expor você, é te dar ferramentas importantes para que você possa saber lidar com elas. Nós vimos no primeiro momento a realidade das fraquezas, ou seja, é a experiência de todos nós, é a experiência de todo ser humano. A partir do momento da queda, do pecado, a partir deste momento, nós tivemos aí a fraqueza como alguma coisa que está sempre ligado ao ser humano. Não tem um ser humano sequer que esteja isento de ter a fraqueza. No segundo momento, eu quero falar com você então, pastor, já que o senhor mostrou para mim exatamente que é uma realidade, que fraqueza existe e que homens da Bíblia, grandes patriarcas da Bíblia sofreram isso, grandes reis como Davi, grandes apóstolos como nós vimos aqui, é uma realidade. A ideia é apresentar para você como vencê-las, então, não é isso? Talvez é essa a expectativa agora sua e é a minha também, como vencê-las. No primeiro momento, me acompanhe, porque aqui agora é o momento que você deve anotar direitinho, você deve permitir a sua mente entender isso. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre usei nos púlpitos quando pregava aqui na igreja, que uma pregação, a palavra de Deus já é abençoada, mas a pregação só me abençoa se eu entender a pregação. E eu preciso entender, e eu peço a Deus que você entenda. Então, como você pode vencer? No primeiro momento, identificar o ponto na qual estamos fracassando. Isso é muito importante. Qual é o ponto? Em que momento? Quer dizer, para fazer esse diagnóstico, nós precisamos de humildade, nós precisamos de simplicidade, precisamos de direção do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a identificar. Espírito Santo, eu preciso identificar. Eu quero fazer um diagnóstico correto disso, mas eu preciso do Espírito Santo, e para isso eu preciso de humildade, eu preciso trabalhar com muita humildade. Se tem uma coisa que atrapalha a gente identificar, nós identificarmos exatamente qual é a nossa fraqueza, é o orgulho, é a jactância, né? Aquela situação que a gente pensa, não, mas eu não.
perfeitamente. Você tem que começar a acreditar que é possível sim, e que nós temos todos fraqueza. Não obstante, podemos vencê-la a partir do momento que eu identificar. Não tem como falar qual é a sua fraqueza. A minha não, eu não sei. Então, você precisa identificar. Você precisa dizer, puxa, eu tenho um problema muito sério, eu tenho a língua solta, eu falo demais. Tem gente que tem o problema de ser fofoqueiro, né? A fofoca domina muitas pessoas. E quando eu estava na igreja, eu perguntava, quem é que fofoca mais, o homem ou a mulher? Ei, não precisa responder, ok? Mas com certeza tem pessoas que têm essa facilidade. E essas pessoas dizem o seguinte, olha, ninguém pode contar um segredo para mim. Porque se conta, interessante, deixa eu abrir aqui um parênteses com você, que eu vou contar uma ilustração que vai ajudar você a entender como isso é muito sério. Conta-se que 3 pastores resolveram se reunir durante uma vez por mês, para orarem juntos, trabalharem algumas questões, serem ali mentorados, os 3 juntos, e eles resolveram fazer isso uma vez por mês. E aí, marcada a data, tinha um pastor metodista, tinha um pastor assembleano e tinha um pastor presbiteriano. Então, na data certa, sentaram, comeram alguma coisa, oraram e disseram, vamos lá. Então, o pastor presbiteriano pegou e falou assim, olha, a minha fraqueza é com dinheiro. Eu tenho sério. E começou a chorar e contar suas mazelas, as dificuldades que ele tinha com a administração financeira e os erros que ele cometia em relação a isso. O pastor metodista começou a dizer das suas fraquezas em relação à questão sexual, à questão com o sexo oposto. Mas, irmãos, enquanto o pastor assembleano ia ouvindo o pastor presbiteriano e o pastor metodista, o que aconteceu? O pastor assembleano começou a chorar, e chorar muito, e chorava demais, até o ponto que eles olharam para ele e disseram, ei amigo, não importa qual seja a sua fraqueza, conte para nós. Ele chorava demais. E ele olhava para os dois e dizia, qual é a sua fraqueza? Conte para nós vamos te ajudar. Afinal, nós estamos aqui exatamente para que o assunto nosso fique entre nós e possamos nos ajudar. Mas ele chorava cada vez mais. Até que uma hora ele se refez. E ele disse, sabe qual que é a minha fraqueza? E os dois olharam para aquele pastor assembleano e disse, diga, é pior do que o meu? Com as questões do dinheiro financeiramente? Ele falou, E o pastor metodista disse, é pior do que o meu, com os problemas em relação à sexualidade? Ele disse, Então qual é a sua fraqueza? É que eu sou fofoqueiro, eu conto para todo mundo o que acontece com as pessoas que me contam alguma coisa. Aí os dois ficaram apavorados e disseram, meu Deus, de fato, o problema desse homem é pior do que o nosso. Fecha parênteses, deu para entender aqui, queridos? Então é muito sério. Preciso ter humildade de dizer, puxa, eu preciso corrigir isso, eu preciso identificar, eu tenho esse problema. No segundo momento, para vencer a fraqueza, você tem que assumir, ou seja, não pôr pano quentes em cima disso, né? Tem gente que quer dizer sempre assim, uma fala, eu nem bem sei o que eu tenho, eu nem sabia que era isso, eu não sei bem dizer qual é a minha fraqueza. Cuidado, você está colocando panos quentes aí. Você precisa assumir. Se você quer vencer a fraqueza, um dos passos importantes, além da humildade, daquele ponto que nós falamos agora, você precisa assumir que realmente isso é uma fraqueza. Você precisa admitir isso. Você precisa fazer essa confissão para você mesmo. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa debilidade. Isso é um tendão de Aquiles para mim, isso vai te ajudar muito. Isso é muito importante. Uma vez que descobrimos a fraqueza, temos que, com honestidade, dizer exatamente o que? Aceito que o meu ponto vulnerável é este. Eu aceito. Este é o meu ponto vulnerável. Se você olhar as crianças, elas já têm, desde pequeninas que são, elas já têm os seus tendões de Aquiles.
Nós percebemos, os adultos olham e dizem, olha, nossa, aquela criança ali, nós temos essa facilidade de identificar no outro, não é isso mesmo? E falar, ó, a fraqueza daquela menina é essa, a fraqueza daquele menino é esse, e assim por diante. E quando é você que tem que identificar a sua fraqueza, então assuma, ou seja, não coloque panos quentes, não tenta disfarçar, não seja dissimulado. Tem muita gente que quer ser dissimulada, gente que começa a divagar. Isso não vai te ajudar. Ei, nós estamos hoje no domingo de ceia. Talvez algumas pessoas não querem tomar a ceia por causa disso. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que deveriam já preparar a sua ceia e estão exatamente aí sem nada preparado. Sabe por quê? Ah, não, porque... E começam muitas vezes a perder essa graça de compartilhar do momento de comunhão, porque não está sabendo admitir, não está sabendo aceitar, não está sabendo lidar, assumir. Quando assumimos, nós temos um ponto importante, nós confessamos isso. Isso é muito importante. O salmista, no Salmo de número 6, versículo 2, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o que o salmista fala: porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. É isso. O salmista faz essa confissão. Você deve assumir, você deve admitir. Isso vai ser muito importante. Ei, no segundo momento, assuma. Não fique aí disfarçando, dizendo que não sabe qual é a sua fraqueza, em que ponto você tem uma fragilidade maior. No terceiro momento, nós devemos confessar a Deus. Olha que interessante. Pastor, pera um pouquinho, confessar a Deus o quê? O que Deus já sabe? Pois é. Lembra quando o Senhor foi no Éden? O Senhor estava procurando quem? Adão. Eu e você sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas o Senhor fala assim: Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você se encontra? Em que local você está agora? Por quê? Porque Deus permite que com esta pergunta, o Adão, e a questão psicológica da coisa, porque o Adão faz o caminho de volta. O Adão, ele vai encarar os fatos, a conjuntura do problema, ele teria que ficar cara a cara com a queda dele, com a caída dele. Confessar a Deus não é porque Deus não saiba daquilo que eu fiz errado. Ele sabe exatamente o que eu fiz errado. Mas quando eu confesso, eu permito que a minha mente, o meu coração, a minha alma seja aí trabalhada da maneira que Deus quer que seja trabalhada. Então, não importa o que seja, temos que chegar a Deus e confessar qualquer que seja, tenha sido a nossa fraqueza. Fale com Deus. Tem mulheres que têm sérios problemas, a fraqueza dela é um ciúmes, e por vezes um ciúmes doentio. Me escute, queridas. Ei, filhas, admitir isso é um princípio interessante para que você comece a trabalhar isso. Mas no segundo momento, você tem que falar com Deus. Tem que dobrar o joelhinho e falar: Senhor, eu estou tendo um problema no meu casamento, no meu namoro, no meu relacionamento de noivado, porque eu tenho um ciúmes doentio, Senhor. E eu acabo estragando o momento que deveria ser um dia tão gostoso com o meu cônjuge, deveria ser um dia tão maravilhoso com o meu companheiro. De repente estamos nós lá, cada um num canto lá, e hoje para ajudar tem um celular, né? Cada um fica mexendo nos seus WhatsApp da vida, ou não, hoje chamaríamos de Instagram, né? E ficam vendo para tentar dar uma desparecida, quando na verdade não vai ajudar. Você está muito mal. Por quê? Porque esse ciúme seu, que é uma fraqueza, te levou a perder um dia gostoso ao lado do seu companheiro. Olhe bem para mim. Eu acredito que Deus está exatamente falando com você. E para que você possa ter vitória sobre esse ponto tão delicado, a Bíblia fala que os ciúmes, segundo o Salomão, lá em Cantares, ele fala que o amor é forte como a morte e diz que duro como a sepultura é os ciúmes. Está ligado também à questão da morte, a resistência de tudo isso. Então fale com Deus para você ter vitória nesse particular. Bem, então o que você tem que fazer? Confesse. Vamos confessar para Deus. Vamos abrir o coração para Deus. Não dá voltinha, não. Não faz de conta.
Eu estava meditando na palavra, mas ontem eu comecei a ouvir um vídeo, assistir um vídeo pelo YouTube da confissão na Igreja Assembleia de Deus, lá no estado de Louisiana, da época, você vê quanto tempo tem isso, só para você imaginar, quando o Jimmy Swaggart, ele confessou para toda a igreja, com a esposa dele sentada ali, com os filhos, com os presidentes, a igreja lotada. Ele fez uma confissão muito nobre, ele abriu o coração, e ele colocou exatamente o que deveria ser colocado. Gente, isso foi muito interessante. Mas um dos pontos que mexeu comigo foi quando ele disse: eu confessei isso a Deus. E ele faz questão de, antes de terminar a palavra dele, ele abre o Salmo 51 e ele diz o que o salmista disse no Salmo 51. Ah, irmãos, se você entender o que Deus está falando com você hoje, confessar a Deus essa fraqueza que você está vivendo, esse tendão de Aquiles. Eu quero vencer essa fraqueza, então como eu vou vencê-la? No terceiro momento, confessar a Deus. E no quarto momento, uma outra ferramenta importante, pedir graça a Deus. Isso é exatamente para aquela área que você está vivendo. Orar especificamente sobre aquele assunto, trabalhar aos pés do Senhor sobre aquele assunto, dizer: Deus, eu preciso que esse problema seja realmente solucionado. Senhor, eu quero força do Senhor. Senhor, eu quero a graça do Senhor. Quem é que fez isso? O próprio apóstolo Paulo. Ele disse que ele tinha um espinho na carne, e todo mundo fica divagando para entender qual que era o espinho na carne dele. Ele, Deus, sabia qual que era. Mas o bom que nós olhamos no apóstolo Paulo é que ele vai pedir a graça de Deus, e Deus fala: então a minha graça sobre você vai bastar, Paulo. O Paulo entendia que só a graça de Deus era possível para lhe dar força, lhe movimentar exatamente para frente, lhe dar disposição para vencer, para tirar todas as barreiras da sua vida. O apóstolo Paulo fez exatamente isso. E esse foi um momento que marcou a vida do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Exatamente isso. A minha graça te basta. Vamos pedir graça a Deus para termos essa presença do Senhor nesse momento difícil. Em terceiro lugar, agora o terceiro tópico, eu quero falar sobre a vitória de Deus que Ele nos dá sobre as fraquezas. É muito importante você saber que Deus não está alienado. Deus não está dizendo: o problema é seu. Ok, não é verdade isso. Nós temos um Deus que nos socorre em tempo de angústia. Nós temos um Deus que está presente conosco nos momentos mais difíceis da vida do ser humano. E já vimos isso, que lá no Éden, no primeiro pecado cometido pelo Adão, apareceu o Senhor ali. O Senhor podia dizer: eu não piso mais os meus pés naquele lugar. O Senhor podia dizer: eu não quero mais saber de Adão e da Eva, eu não piso mais lá. Aquele pecado de Adão contaminou toda a natureza. O próprio Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. E o próprio Deus no capítulo 3 fala: por causa de ti, Adão, toda a natureza, toda a raça agora é maldita, toda a terra é maldita. Ei, Deus não falou assim: eu não piso os pés mais ali, eu não quero mais saber desse camarada, ele me traiu. Não, Deus vai lá. Você quer vitória? Deus quer te dar vitória. E Deus vai dar vitória sobre a sua fraqueza. No primeiro momento, nesse terceiro e último tópico, é que Deus conhece nossas fraquezas. Ele sabe exatamente. O Salmo 103, no versículo 14, diz que o Senhor fala que nós somos pó. Olha, Ele conhece que somos pó. Ou seja, reconhece as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações. A Bíblia fala que Deus não exige de nós nada além daquilo que possamos realmente suportar e aguentar. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dizendo que o Senhor conhece. Ao invés de desanimar, devemos louvar a Deus, porque Ele sabe, Ele conhece muito bem as nossas fraquezas. Deus sabe exatamente o que você faz sozinho. Deus sabe que você chora por causa disso. Deus sabe que você lamenta por causa disso. Deus sabe tudo que se passa com você.
Porque geralmente as fraquezas de alguém, elas acabam acontecendo meio no anonimato, né? Geralmente meio assim quando ninguém percebe, ou quando ninguém sabe exatamente do que está acontecendo. Mas Deus sabe. Então, você pode ter certeza que por Ele saber, já é uma grande bênção. Ai, que bênção saber que Deus sabe. Porque eu não tenho, na verdade, como esconder de Deus. Ele sabe todas as coisas. No segundo momento, dentro desse terceiro tópico, é que esse Deus, Ele nos dá força nesses momentos de fraqueza. Olha, queridos, a Bíblia fala que Davi dizia assim: o Senhor me reanimou. O Davi recebeu o vigor do Senhor. Davi teve toda uma situação pedante. Nós conhecemos as passagens que relatam os episódios tristes de Davi no capítulo 11, lá do segundo livro de Samuel. Mas ele foi reanimado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está ali para te dar força. Deus não é nenhum tirano. Deus não tira sarro. Deus não fica lá sentado se coçando e dizendo: ah, o problema é seu. Deus se interessa pelo problema do ser humano. Deus se interessa e Ele está lá para te dar força. O dia que Gideão estava deschavido, todo triste, todo amargurado, o Senhor apareceu lá para falar com ele no capítulo 6 de Juízes. E o Senhor disse assim: vá nessa tua força, varão valoroso. E ele diz: quem está falando comigo? Se isso é verdade, por que estamos sofrendo isso e mais aquilo? E o Senhor foi como uma flecha sobre a vida de Gideão. O Senhor marcou a vida de Gideão. O Senhor deu força para ele. Ele falou: mas eu, Senhor, sou melhor da família, da casa de meu pai, da tribo de Manassés. Quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor disse: você é o homem que eu quero, Gideão. Você é a pessoa que eu quero para usar agora. Exatamente isso. Quando nos sentimos dessa maneira, que não temos mais força, que elas se foram, então o Senhor vem. E quando Ele vem, Ele quer nos levantar para nos fortalecer. Isso é maravilhoso. Lembra quando eu falei para você do texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10? Olha o que o apóstolo Paulo passa para nós. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou repetir: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diz o texto: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No versículo 10, uma parte do versículo 10 diz: porque quando estou fraco, então sou forte. Lá no texto de Joel, que eu li com você no comecinho dessa ministração, o Senhor estava exatamente dizendo através de Joel para aquele povo que estava ali realmente a história da nação de Israel, a história do povo de Deus, que por vezes era uma história de muita luta, de muita guerra, de muita perda. Eles estavam trabalhando com as enxadas, com as foices. O Senhor disse: vocês vão pegar tudo isso agora e vão torná-los em instrumento de guerra. Por quê? Porque eu estou aqui para ajudar vocês. E o Senhor disse: agora aquele que está dizendo que é fraco, diga: o fraco, eu sou forte. Muitas vezes as pessoas usavam esse versículo fora do contexto, dizendo: diga para o fraco, eu sou forte. Não, diga o fraco, porque o povo estava numa verdadeira fraqueza. E aqui o apóstolo Paulo fala exatamente isso: porque quando eu estou fraco, então sou forte. Em quem? No Senhor. Sou fortalecido no Senhor. Sou abençoado na presença do Senhor. Eu quero que você hoje tome posse desta palavra. Eu não quero me delongar muito, porque na verdade temos a ceia daqui a pouquinho. Mas eu quero muito que você hoje tome decisões importantíssimas sobre a questão que foi falado. As suas fraquezas, elas são reais. Vimos a realidade da fraqueza. Mas nós encontramos aqui caminhos para poder exatamente vencê-las. E um dos caminhos é que você tem que assumir que você realmente tem tal fraqueza. Não fica desconversando. Você precisa falar para Deus essa fraqueza. Você precisa confessar para Deus. E esse Deus vai te dar muita vitória. Não perca as bênçãos do Senhor por causa da tua fraqueza. Não perca as graças de Deus. Você precisa se fortalecer. Então, se a fraqueza bater à nossa porta e quiser nos derrotar, é
bom lermos esses textos aqui, ó, o Joel 3:10 que nós acabamos de ler e Filipenses 4, versículo de número 13, que fala, o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aceitemos hoje esta palavra pela fé. A vitória que Deus nos dá em Cristo Jesus sobre as nossas fraquezas, exatamente declarada aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ouvir um louvor e logo após vamos participar gostosamente da ceia do Senhor. Deus abençoe.
assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Aleluia, Jesus. Engrandecido é teu nome, Senhor. O céu nos aguarda, o céu nos espera, Senhor. O noivo nos aguarda, aguarda a tua igreja. Oh, Senhor, aumenta mais e mais a nossa fé, Senhor. Nossa fé em ti. Espírito Santo, toma conta, Senhor, de nossas vidas, Espírito Santo. Aleluia, toca com a espada desembanhada no altar, Senhor Jesus. Traz a cura, Senhor. Aleluia. Cristo é a rocha em que está a minha fé, na aflição é Senhor, Salvador. Cristo é a rocha em que está a minha Que maravilha! Cristo é a rocha. A palavra do Senhor afirma isso para nós. E eu tenho certeza que após esta palavra, falando sobre fraqueza, você teve esse hino exatamente para te afirmar. Você pode nele confiar, ele é a rocha. Então tenha fé nele, acredite nele, confesse. E eu quero aproveitar, pastor, o senhor tocou em assuntos bastante sérios aqui, que envolveu a minha vida. Você quer uma ajuda? Você quer compartilhamento desse momento de fraqueza? Nós temos aqui na Igreja da Família pessoas que podem assessorá-los, que podem compartilhar com você. Você tem um link aqui agora. Eu gostaria que você, quem sabe, tenham pessoas que estão pela primeira vez, pararam aí, de repente foram tocados, impactados pela palavra, mas você está admitindo: eu tenho tal e tal fraqueza, eu preciso de ajuda. Nós queremos te ajudar. Pessoas têm ajudado uns aos outros, nós somos ajudados e não será diferente com você. Você também será ajudado. E eu quero hoje convidá-lo a procurar essa ajuda. A Igreja da Família, acesse esse link aqui, entre em contato. Será no mais sigilo, anonimato, você não será exposto, mas você não pode ficar aí dizendo que não tem essa fraqueza. Você admitiu: eu tenho, preciso de ajuda. Nós queremos ajudar, queremos fazer a diferença na sua vida. Amados, nós temos aqui já a ceia preparada e eu quero exatamente ter esse momento especial. Olha aqui o pão, olha aqui o vinho. Esse é o momento em que vamos compartilhar juntos dessa memória que Jesus nos fez aqui. Olha, lembrai naquele momento da minha morte do que eu fiz por vocês. E a ceia vai nos fortalecer nesse momento, porque a mensagem que Jesus deixou é uma mensagem verdadeira. Temos aqui apenas elementos, mas elementos que esses símbolos vão produzir. E interessante, uma maneira, eles vão visibilizar em sua vida aquilo que Jesus ensinou, porque o ensinamento foi profundo. E eu gosto de pensar que símbolos são importantes. Me escute, por favor. Eu gosto de pensar em símbolos. Quando Jesus pega o pão, ele parte e ele fala com os discípulos: isto é o meu corpo partido por vós. É porque símbolos são poderosos agentes no engravidamento da mente e na produção de fé no coração.
Por isso Jesus ensinou, e colocarão as mãos sobre os enfermos. O que é a mão? A mão é, se você cortar aqui, sai sangue. Mas a alma visibiliza esse símbolo. Por isso que quando colocamos as mãos sobre alguém, a alma dela visibiliza isso e recebe pela fé uma graça especial do Senhor. Jesus fez isso, Jesus tocou, Jesus abençoou. Quero nesse momento consagrar. Pegue aí o seu pão, pegue o seu vinho, vamos consagrar ao Senhor e depois nós vamos juntos compartilhar aqui desse momento de ceia. Pai, nós consagramos ao Senhor, nós estamos certos de que a Tua palavra não volta vazia. Nós estamos certos que o Senhor falou fortemente conosco. E eu tomo posse, Senhor querido, desta palavra e quero ser fortalecido. O Senhor disse para Pedro que era importante ele ter comunhão contigo. O Senhor nos ensina a ter comunhão. Aquele que não come e não bebe não tem parte comigo. Senhor, nós queremos comer e queremos beber, Senhor, na participação deste reino, do corpo e do sangue de Jesus. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém. Queridos, vamos compartilhar juntos agora, você aí com a mesa bonita, ao lado dos filhos, da família, vamos juntos e em nome de Jesus, enquanto você ouve também de fundo esse louvor, esse momento gostoso que está sendo tocado, em nome de Jesus. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos juntos participar. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênção do Senhor, vitória do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deixa eu lembrar você, esteja em oração conosco, porque se Deus permitir, em setembro, a nossa próxima ceia com alguns, que não teremos espaço para todos, devido àqueles regulamentos, mas nossa próxima ceia será ao vivo e aqui no templo, na casa do Senhor. Que a graça de Deus, que o amor profundo de Jesus revelado por nós na cruz do Calvário e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.